Seja muito bem-vindo aqui, professor Carlos Mainardes, no Física em Box, e hoje mais uma aula a respeito de gráficos. A ideia da aula de hoje é, a partir do gráfico da velocidade, construir o gráfico dos espaços. Primeiramente, eu gostaria que você visse com bastante atenção essa combinação que eu estou mostrando abaixo para um movimento uniformemente variado, que é onde a gente detecta que existe a maior dificuldade na construção de gráficos. Então observe que quando o gráfico da velocidade é uma reta crescente, o gráfico dos espaços é uma parábola do segundo grau, com a concavidade para cima. Esse ponto aqui é um ponto essencial. Observe que nesse ponto aqui, onde a reta justamente corta o eixo, é o ponto de velocidade zero. E isso mostra que aqui no vértice do gráfico dos espaços é o ponto que nós temos velocidade zero. Do mesmo modo, aqui ponto de velocidade zero. Olha só, reta decrescente, concavidade para baixo. E esse é o ponto de velocidade nula. Então, essa combinação gráfica que a gente percebe no gráfico da velocidade e no gráfico dos espaços, ela sempre vai se apresentar dessa forma. Isso aqui é muito importante porque observe que o gráfico da velocidade, ele apresenta aqui, então, justamente toda vez que o gráfico cruza o eixo dos tempos que determina a velocidade igual a zero, então nós temos aqui, ó, velocidade de sinal negativo, e essa parte do gráfico aqui, então, indica, no caso, uma reta crescente, mas com velocidade de sinal negativo. E aqui a reta é crescente, mas a parte é velocidade com sinal positivo. Então, o que eu vou dizer para você é que é muito importante a memorização dessas características na construção de um gráfico. Da mesma forma, aqui observa, a reta é decrescente, porém, essa é a parte da velocidade positiva e essa é a parte da velocidade, no caso, negativa, certo? Vamos para uma construção, então, de gráfico, no caso, de espaço a partir do gráfico da velocidade. Então, inicialmente, observa aqui o móvel cujo gráfico dos espaços é mostrado abaixo, no instante de tempo t0 igual a zero, se encontrava na posição 20 metros. Construa o gráfico dos espaços entre os instantes 0 segundos e 10 segundos. Então, é muito importante, olha só, no nosso gráfico nós temos parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. O gráfico da velocidade ele apresenta uma característica, na verdade não é nem uma característica, uma propriedade muito importante, que quando nós calculamos a área desse gráfico, nós temos o espaço percorrido. Então observe que aqui, nesse retângulo, nós temos a área 1, e a área 1 então pode ser calculada, nesse caso aqui vamos chamar de ΔS, que é igual à área 1, que nesse caso é base vezes altura, né? A base é 4, a altura é 30. E nesse caso nós temos 120 metros. Como o gráfico da velocidade é uma reta, o gráfico dos espaços corresponde, no caso, a uma reta crescente. Por quê? Porque a velocidade aqui é uma velocidade positiva. Então, observe que nós temos aqui 120 como parte da posição 20, 20 adicionado a 120, 140. E aqui, o gráfico, então, corresponde a uma reta, certo? Então, ó, a parte 1 que você vê aqui é a parte 1 aqui. Pode não parecer, mas isso aqui é uma reta. Vamos lá. A área 2, então o ΔS, vou chamar de ΔS', associado à área 2. Observe que a área 2 corresponde aqui ao intervalo de tempo de 4 a 6. E esse intervalo de tempo nós temos o quê? Um triângulo. Então, no triângulo nós temos base 2, altura 30, divididos por 2, isso dá 30 metros. 30 metros, então corresponde
ajustamento. Se nós estamos em 140, vamos a 170. Agora, como que é o traçado desse gráfico? Olha só, observa bem aqui que essa parte é um gráfico, né? Aqui está sendo mostrado a reta, no caso, decrescente aqui, ó, reta decrescente, e velocidade em 2 é velocidade positiva. Então eu vou voltar na tela anterior para que você identifique comigo, porque isso aqui é muito importante. Veja só. Velocidade, no caso, decrescente e positiva, é aqui, ó. Velocidade positiva, decrescente, e o nosso gráfico tem que ter justamente no espaço essa carinha que você vê aqui, ó. Então, voltando lá no gráfico, olha só, de 140 a 170, o que acontece é isso aqui, ó. Bom, então tá aqui o nosso gráfico, até aqui é uma reta em 2, né? Nós temos a primeira parte de uma parábola. Agora aqui, em 3, observa que a velocidade é nula. E se a velocidade é nula, o que acontece com o móvel? Ele não se moveu, então ele tem que permanecer, né? Em 3, não existe área, então em 3 significa que ΔS foi igual a 0. Então observe no nosso gráfico aqui que nós temos exatamente uma reta nos espaços, porque não houve mudança de posição. E em 4, velocidade negativa, reta, no caso, decrescente. Voltemos que eu quero que você observe aqui. Reta decrescente com velocidade negativa está aqui. E o aspecto do gráfico é esse aqui. Olha só, seria a outra metade da parábola com esse desenho. Então, vamos voltar aqui, já sabemos qual é o desenho, porém temos que descobrir quanto que vale o ΔS da área 3. O ΔS da área 3 é esse triângulo que você vê aqui entre 8 e 10. 8 e 10, então base 2, e altura menos 20. Então, olha só, base 2 vezes menos 20 de altura, divididos por 2 por ser um triângulo, isso aqui nos dá menos 20 metros, indicando que ele volta a 20 metros, vai de 170 a 150, menos 20, com aquele aspecto de curva que nós vimos que eu voltei a tela. Então, dá isso aqui, ó. Opa! Então, tá aí o gráfico da velocidade que aqui você vê. Está aqui construído o gráfico dos espaços, certo? Então, nessa aula, a gente viu como construir gráfico a partir do gráfico dos espaços, como que se constrói, a partir do gráfico da velocidade, como que se constrói o gráfico dos espaços. Bom, se você gostou, dá um like para nós. Também pode compartilhar com seus colegas. Se tiver alguma pergunta, coloca aí embaixo. E fico muito honrado com a sua presença. Valeu, até a próxima!